Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Vereador Adiel da Silva Vieira. Presente. Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Presente. Vereador João Carlos Alves Souza. Presente. Vereador João Carlos Souza dos Anjos. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Vereador Josué Pereira dos Santos, presente. Vereador Miguel Pereira de Souza. Presente. Vereador Nilton César Alves de Almeida. Presente. Vereador Valmir Martins de Carvalho. Presente. Senhor presidente, feita a chamada e a número regimental. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta e comunico aos senhores vereadores que se encontram sobre a mesa os livros de registro para o uso da tribuna do pequeno expediente, grande expediente da ordem do dia. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, pauta para a sessão ordinária do dia 13 de junho de 2017, expediente. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento na apreciação das contas da gestão do chefe do Poder Executivo, senhor prefeito André Granato Nogueira da Gama, referente ao exercício de 2015. Projeto de veto de número 15/2017, requerente, senhor prefeito municipal, ementa. Expõe sobre o veto total o projeto de lei de número 17/2017, que, abre aspas, dispõe sobre a publicação no site da Prefeitura dos medicamentos existentes e faltantes na rede municipal de saúde, fecha aspas. Projeto de veto de número 16/2017, requerente, senhor prefeito municipal. Ementa. Dispõe sobre o veto total o projeto de lei de número 22/2017, que, abre aspas, dispõe sobre a inserção de informações a respeito dos serviços da rede de proteção à mulher no estado do Rio de Janeiro, em materiais didático-pedagógicos fornecidos pelo município, fecha aspas. Projeto de veto de número 17/2017, requerente, senhor prefeito municipal. Ementa. Dispõe sobre o veto total ao projeto de lei de número 23/2017, que, abre aspas, dispõe sobre a criação do programa de apoio às gestantes do município de Armação dos Búzios, fecha aspas. Projeto de lei de número 41/2017, requerente, vereador Miguel Pereira de Souza, ementa, dispõe sobre denominar oficialmente como nome Rua Araci Conceição da Costa o logradouro público conhecido como Rua da Praia da Tartaruga, situada no bairro da Tartaruga. Projeto de decreto legislativo de número 4/2017, requerente Comissão de Finanças e Orçamento. Ementa. Dispõe sobre reprovar as contas da gestão do chefe do Poder Executivo no exercício de 2015. Ordem do dia. Votação única das proposições do tipo projeto de decreto legislativo de número 40/2017. Autor. Comissão de Finanças e Orçamento, ementa, dispõe sobre reprovar as contas da gestão do chefe do Poder Executivo do exercício 2015. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, terça-feira, 13 de junho de 2017, presidente João Carlos Alves de Souza. Senhor presidente, feita a leitura da pauta. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos ofícios e memorandos. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Gabinete da Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, memorando de número 37/2017, Armação dos Búzios, 13 de junho de 2017. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, aos cuidados do presidente João Carlos Alves de Souza, assunto ausência da sessão ordinária do dia 6/4/2017. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, venho através deles comunicar a Vossa Excelência e nobres pares que não estarei presente na sessão ordinária do dia 13/6/2017 por questões de doença na família. Válido ansejo para renovar protestos elevados de cima e distinta consideração. Atenciosamente, Joyce Lúcia Costa dos Santos.
Prefeitura da cidade de Armação dos Búzios, Gabinete do Prefeito, Armação dos Búzios, 2 de junho de 2017, ofício GAPRE de número 470/2017, referente a ofícios GAPRE de número 94 e 158/2017. Senhor presidente, cumprimentando nessa oportunidade, em atenção aos ofícios GAPRE supracitados, encaminho os documentos referentes à requisição de informações sobre os documentos para subsidiar a análise das contas da gestão referente ao exercício de 2015, centro da atenção de Vossa Excelência e demais pares, válido aceso para renovar a Vossa Excelência protesto elevado a preço e consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, Prefeito. Senhor presidente, é feita a leitura dos memorandos e ofícios. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento na apreciação das contas do prefeito André Granado. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Comissão de Finanças e Orçamento, relatório Contas 2015. O presente relatório se presta a analisar a prestação de conta da administração financeira do município de Armação dos Búzios no ano do exercício 2015, do prefeito municipal, Dr. André Granado Nogueira da Gama, processo TCE/RJ número 222.834-8/16, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. A presente comissão deve analisar o parecer prévio emitido, devendo, entretanto, serem feitas algumas considerações. O processo que trata das contas anuais prestadas pelo prefeito é uma das matérias mais importantes entre as análises pelo Tribunal de Contas durante o ano. A lei estabelece que compete ao Tribunal, em auxílio ao controle externo a cargo da Câmara Municipal de Vereadores, emitir parecer prévio sobre as contas anuais. A apreciação tem caráter geral e o objetivo de demonstrar se o balanço anual do município reflete adequadamente a posição orçamentária, patrimonial e orçamentária financeira em 31 de dezembro, e se as operações estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade aplicada à administração pública. A partir da entrega da prestação de contas pelo Executivo Municipal, o Tribunal de Contas tem um prazo determinado para apreciar e encaminhar o parecer prévio ao Legislativo, a quem cabe aprovar ou rejeitar a matéria. Destaca-se que o Tribunal de Contas tem função auxiliar, dando a sua opinião sobre o que foi o que analisou, mas quem tem atribuição de julgar é a Câmara Municipal, que soberanamente decide sobre a regularidade ou irregularidade das contas. A prestação de contas é um documento que reúne os resultados das receitas e despesas dos vários órgãos da administração e, no caso dos municípios, engloba os atos do Poder Executivo e Legislativo. O parecer prévio apresenta uma apreciação geral e fundamentada da gestão orçamentária, patrimonial e financeira no exercício e demonstra se o balanço geral apresenta adequadamente a posição do município em 31 de dezembro do ano em análise. O Tribunal de Contas, após defesa apresentada em pauta especial, emitiu um parecer favorável, no entanto, com ressalvas. Isto posto, cumpre informar que foi encaminhada a essa comissão, através de memorando 5/2017, o processo referente ao parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, referente ao exercício de 2015. Essa comissão solicitou o suporte da equipe técnica da Casa Legislativa para analisar com exatidão todos os aspectos da prestação de contas e do parecer prévio do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Nessa análise, restaram algumas dúvidas. Para sanar essas dúvidas, a Comissão de Finanças colocou em pauta na sessão do dia 14/3/2017 requisição de informações ao excelentíssimo senhor prefeito. Tal requisição foi aprovada em plenário e encaminhada ao chefe do Poder Executivo através de ofício 94/2017 da presidência do dia 14/3/2017. No dia 12/4/2017, a Comissão de Finanças e Orçamento encaminhou o novo memorando à presidência de número 4/2017, requerendo a reiteração do ofício GAPRE de número 94/2017, que foi prontamente atendida pela presidência por meio de ofício 158/2017, recebido do gabinete do prefeito municipal no dia 28/4/2017. Após certo lapso temporal, na data do dia 5/5/2017, o excelentíssimo senhor prefeito informou que estava providenciando as informações solicitadas pela Comissão de Finanças e Orçamento por meio de ofício GAPRE de número 321/2017,
mas essas informações não chegaram a essa comissão até a presente data. Isto posto, por se tratar de um julgamento de contas, essa comissão encaminhou o ofício de número 1/2017 ao excelentíssimo senhor prefeito, oportunizando-lhe 15 dias para apresentar sua defesa por escrito antes da produção do presente relatório. Tampouco houve resposta. É o relatório. Considerando que compete ao Poder Legislativo julgar a prestação de contas financeiras do município sob responsabilidade do prefeito, considerando que esta Câmara de Vereadores requeriu informações ao Poder Executivo, por meio de requisição de informações para subsidiar a análise de contas anuais e não foi atendida dentro do prazo previsto na LOM, prejudicando assim os trabalhos dessa comissão de Finanças e Orçamento, que necessita de informações requeridas para poder fazer uma análise integral da prestação de contas, da prestação presente de contas. Considerando o artigo 35 e seguintes, o inciso 9 da Lei Orgânica Municipal, considerando o artigo 64 do Regimento Interno, considerando o artigo 202 e seguintes do Regimento Interno, considerando que o Tribunal de Contas, órgão responsável pela emissão do parecer prévio, cuja finalidade é prestar suporte ao Poder Legislativo no julgamento das contas, inicialmente exorou parecer prévio contrário à aprovação das contas do município, folhas, abre parênteses, folhas 1033 do processo TSE-RJ 222.834.8-16, fecha parênteses, em função do descumprimento do percentual mínimo de gasto com ensino estabelecido no artigo 202 da Constituição Federal de 88, conforme quadro apresentado a seguir. Demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento, ensino, educação básica, fonte de recursos, impostos e transferências de impostos, modalidade ensino, ensino fundamental 361, ensino fundamental A, no valor de R$ 7.459.521,91. Ensino infantil, um valor de R$ 1.457.695,12. Total de despesas com ensino A, B, C, D, E, F, G, H, R$ 8.917.217,03. Valor repassado ao Fundeb, R$ 9.482.888,74. Total das despesas registradas como gasto com educação, R$ 18.400.105,77. Total das despesas consideradas para fins de limite constitucional, R$ 18.400.105,77. Receita resultante de impostos, R$ 87.754.303,97. Percentual alcançado, limite mínimo de 25%, artigo 202 da Constituição Federal de 88, 20,97%. Fonte relatório TCE, processo Tribunal de Contas, Estado do Rio de Janeiro, 222.834.8/16, folhas 1036 e 1037. Considerando que após a emissão de pauta especial ao Poder Executivo, apresentou defesa contra a irregularidade apurada pelo Tribunal de Contas, alegando que o município realizou gastos em educação com recursos provenientes de impostos no ensino fundamental e no ensino infantil e ensino fundamental em subfunção atípica 122 administração, no valor de R$ 4.773.715,85, sem, contudo, esse valor ter sido uma análise mais aprofundada por parte daquela Corte de Contas. Fato esse que motivou essa Comissão de Orçamento e Finanças a requerer informações complementares ao Poder Executivo para uma análise mais profunda do valor informado pelo prefeito. Considerando que o Poder Executivo não atendeu à requisição de informações aprovada em plenário, dificultando assim os trabalhos dessa comissão e impedindo uma análise mais profunda. Considerando que essa Comissão de Finanças e Orçamento necessita emitir um parecer quanto às contas do município, relativo ao exercício 2015 para subsidiar o julgamento das contas da gestão sob responsabilidade do senhor prefeito a ser realizado em plenário.
Esta Comissão de Finanças e Orçamento foi obrigada a realizar a análise de valor aplicado na subfunção 122, Administração, com base nas informações disponíveis na prestação de contas, conforme explicação apresentada a seguir. O demonstrativo de despesa por função e subfunção e fonte informa que o valor empenhado na subfunção 122, com recursos ordinários, importou em R$ 5.070.938,30, dos quais, segundo informações do Poder Executivo, o montante de R$ 297.222,45, abre parênteses, folhas 961 do processo do Tribunal de Contas, número 222.834/16, não se refira à despesa com manutenção de ensino para fins de referido limite constitucional, e perfazendo assim o montante aplicado de R$ 4.773.715,85, que foi considerado pelo Poder Executivo, Tribunal de Contas, como gasto em educação em função atípica, abre parênteses, 122, administração, fecha parênteses, no ensino infantil, ensino fundamental, com recursos de impostos quanto à apreciação da defesa encaminhada na pauta especial àquela Corte de Contas. Esse valor apurado pelo Poder Executivo na subfunção 122, administração, com recursos ordinários, se referem a gastos com folha de pagamento, obrigações patronais e auxílio transporte, conforme demonstrado nas folhas 960 e 975 do processo Tribunal de Contas RJ, de número 222.834.16/8/2016. Dessa forma, os gastos com os recursos ordinários no exercício 2015 em educação se deram a seguinte forma. Subfunção 122, Administração Geral, um valor empenhado R$ 4.773.715,35. Subfunções: Ensino Fundamental, R$ 7.459.521,95, 75,3%. Ensino Médio, R$ 967.258,54, 9,8%. Ensino Profissional, Ensino Infantil, R$ 1.457.965,12, 14,7%. Jovens e Adultos, R$ 9.130,63, 0,1%. Educação Especial, R$ 14.864,37, percentual de 0,2%. Total das subfunções, R$ 9.908.470,58, 100%. Fonte, Comissão de Orçamento. Da análise de quadro anteriormente apresentado, pode-se concluir que a subfunção 122 de administração deve custear todas as demais subfunções relacionadas à educação do município, e não somente aquelas que são consideradas para o cálculo limite de ensino, abre parênteses, ensino fundamental e ensino infantil. Desta forma, a Comissão de Finanças e Orçamento atende que o valor gasto na subfunção 122 deve ser distribuído proporcionalmente aos valores empenhados em cada subfunção que se beneficiou dos gastos empenhados na subfunção 122 de administração. Nessa esteira, só deveria ser considerado como gasto com ensino fundamental e infantil, respectivamente 75,3% mais 14,7%, ou seja, apenas 90% dos gastos apresentados na subfunção 122. A administração realizada com recursos ordinários que corresponde a um montante de R$ 4.296.344,26. Considerando o ajuste realizado na despesa, o montante aplicado no ensino no exercício 2015, incluindo a contribuição para a formação do Fundeb, nas subfunções 361 e 365, para fins de percentual estabelecido no artigo 212 da Constituição Federal, é de R$ 22.696.450,03. Outro ponto constatado pela Comissão de Finanças e Orçamento é o que o município deixou de apropriar no exercício 2015 as seguintes receitas provenientes de impostos, as quais deveriam ter sido consideradas na apuração da base de cálculo percentual de gasto com ensino, das quais sejam receitas de impostos não apropriadas pela Prefeitura, exercício 2015, descontos diversos FOPAG, arrecadado e não classificado. Anexo 17, consolidado, R$ 2.566.191,08.
Receita de IRRF, arrecadação do município não classificada, anexo 17 consolidado, R$ 2.112.532,55. Receita com IRPJ, arrecadação no exercício não classificado, anexo 17, R$ 109.491,96. Receita com IRF, arrecadado no exercício não aplicado, anexo 17 consolidado, R$ 3.599,82. Total da receita de atribuição apropriada no exercício de 2015, R$ 4.791.815,41. Fonte anexo 17 consolidado. É importante ressaltar que as consignações apresentadas no quadro acima, abre parênteses, descontos diversos, FOPAG, fecha parênteses, não se confundem com as consignações de origem previdenciária, as quais possuem contas específicas. Diante desses fatos constatados pela Comissão de Finanças e Orçamento, verifica-se que a base de cálculo para apuração do percentual de gasto com ensino do exercício de 2015, utilizada na análise realizada pelo Tribunal de Contas, abre parênteses, folhas 1030, processo Tribunal de Contas, número 222.834.8-16, fecha parênteses. Extraída do anexo 10 da Lei 4.220/64, está subavaliada em função à não apropriação da receita de origens tributárias, apesar de terem sido arrecadados no exercício 2015, permaneceram classificados indevidamente como receitas extras orçamentárias, as quais encontram registradas no anexo 17 consolidado. Considerando que o inciso 1 do artigo 35 da Lei 4.320/64 estabelece que pertence ao exercício financeiro as receitas neles arrecadadas, essa Comissão de Finanças e Orçamento entende que as receitas orçamentárias provenientes dos impostos são contempladas na análise do Tribunal de Contas no montante de R$ 4.791.815. R$ 4.791.815,40 devem ser acrescidos às demais receitas tributáveis registradas no exercício. É importante ressaltar que, em virtude da falta de esclarecimento solicitado ao Poder Executivo quanto à requisição de informações, não foi possível avaliar se existem receitas provenientes de impostos classificados na rúbrica da Receita 199.099.0000, outras receitas cujo valor arrecadado no exercício perfez no montante de R$ 3.925.548,82. Vale destacar que, segundo o Manual da Receita Pública, abre parênteses, portaria conjunta STN-SOF número 3 de 2008, fecha parênteses, o item outras receitas devem ser utilizados somente para registrar valores de demais receitas correntes não classificados nos itens anteriores. Por se tratar de um item de receita atípica, o Poder Executivo deveria ter apresentado notas explicativas ou ter informado no relatório de controle interno a origem do valor registrado nessa conta, mas essa informação não foi encontrada na prestação de contas. Dessa forma, no caso de existir receitas provenientes de impostos classificados com outras receitas, o percentual de aplicação de ensino verificado no exercício 2015 diminuirá ainda mais. Conclusão: considerando que, após o ajuste realizado no montante de despesas empenhado em função 12, educação, abre parênteses, função ordinária, fecha parênteses, especificamente na subfunção 122, administração, onde o valor aplicado na educação foi rateado de forma proporcional às despesas empenhadas nas demais subfunções, onde nessa distribuição coube as subfunções 361, ensino fundamental, e 365, ensino infantil, montante de R$ 4.296.344,26, que corresponde a 90% dos gastos realizados na subfunção 122, administração, sendo os demais 10% distribuídos para as demais subfunções 362, ensino médio, e 366, jovens e adultos, e 367, educação especial. Considerando que, após o reajuste realizado na base de cálculo utilizada para a apuração do percentual de gastos de ensino, ao qual agregou a esta base de um montante de R$ 4.791.815,40 provenientes das receitas com impostos arrecadados no exercício,
indevidamente classificados como receita extra orçamentárias. Considerando que o percentual de gasto do ensino apurado no exercício 2015, após ajustes indicados acima, perfaz um percentual de aplicação de 24,52%. Considerando que o município não atendeu ao limite mínimo de aplicação de gasto com a educação estabelecido no artigo 202 da Constituição Federal de 88, de 25%, esta Comissão de Finanças e Orçamento opina pela reprovação das contas de gestão do exercício 2015, sob a responsabilidade do senhor prefeito André Granado Nogueira da Gama, por 2 votos contra 1. Votaram pela reprovação os vereadores Valmir Martins de Carvalho e vereador Adiel da Silva Vieira. O vereador Newton César Alves Almeida exarou o voto pela aprovação das contas, seguindo o parecer apresentado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Armação dos Búzios, 2 de junho de 2017. Presidente da comissão, vereador Valmir Martins de Carvalho. Vereadores e membros, Atiel da Silva Vieira e Newton César Alves de Almeida. Senhor presidente, feito a leitura do relatório parecer de contas do prefeito exercício 2015. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias na íntegra. Prefeitura na cidade de Armação dos Búzios, gabinete do prefeito. Armação dos Búzios, 5 de junho de 2017, ofício CAPRE de número 449/2017, senhor presidente, cumprimentando nessa oportunidade e de acordo com o disposto no artigo 61 da Lei Orgânica Municipal, venho encaminhar a mensagem número 26 de 5 de junho de 2017, que versa sobre o veto total ao projeto de lei de número 17/2017, que, abre aspas, dispõe sobre a publicação no site da Prefeitura dos medicamentos existentes e faltantes na rede municipal de saúde, fecha parênteses. Certo da compreensão de Vossa Excelência demais partes, vai conceder para renovar protesto de estima e consideração, atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Prefeitura da cidade de Armação dos Búzios, gabinete do prefeito, Armação dos Búzios, 5 de junho de 2017, mensagem de número 26, de 5 de junho de 2017, senhor presidente, dirijo-me a essa igreja, Casa Legislativa, para respeitosamente comunicar a Vossas Excelências e pares que no fulcro do artigo 61, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, resolvi proceder o veto total ao projeto de lei número 17/2017, que, abre aspas, dispõe sobre a publicação no site da Prefeitura dos medicamentos existentes e faltantes na rede municipal de saúde, fecha aspas. Razões do veto. Foi encaminhado ao gabinete do prefeito para a sanção da cópia autêntica do projeto de lei aprovado por essa igreja Câmara. Por força do artigo 66 da Constituição da República, o cumpre ao chefe do Poder Executivo sancionar expressamente e tacitivamente o projeto de lei ou vetá-lo integral ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis. Enquanto a sanção é a aquiescência do projeto, o veto é prerrogativa constitucional conferida ao chefe do Poder Executivo, tendo como finalidade cessar o processo de formação de uma norma jurídica, devendo sempre cumprir estar justificado pela inconstitucionalidade ou pela contrariedade do interesse público. No que pensa a pendência da matéria, o IMO, senhor secretário de Saúde, manifestou sua contrariedade à aprovação do projeto pela sua inviabilidade técnica, uma vez que o fluxo de medicamentos é tão intenso e variável que a obrigatoriedade de registro no site da Prefeitura é contraprudência e é possível gerar distorções entre o que vier de constar no site e o que de fato há para uso da população. No que tange à constitucionalidade, a matéria invade a competência privativa do prefeito, previsto no artigo 79, inciso 6 da LOM, na medida em que dispõe sobre a organização e o funcionamento do Poder Executivo e de seus órgãos de assessoramento. Abre parênteses. Abre aspas, o artigo 79 compete privativamente ao prefeito dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal na forma da lei. Artigo 79, inciso 6 da LOM, segue pelo princípio da simetria constitucional do artigo 145, inciso 6 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Abre aspas, artigo 145 compete privativamente ao governador do Estado. Inciso 6, dispor sobre a organização e funcionamento da administração estadual na forma da lei, fecha aspas. No mesmo sentido, são os seguintes julgados pelo STF. Emenda, ação direta de constitucionalidade da Lei Alagoana, de número 6.153, de 1º de maio de 2000, que cria o programa de leitura de jornais
periódicos em sala de aula, a ser cumprido pelas escolas da rede oficial e particular do Estado de Alagoas. Primeiro, iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Estadual para legislar sobre a organização administrativa do âmbito do Estado. 2. Lei iniciativa parlamentar que afronta o artigo 61, parágrafo 1º, do inciso 2, da linha E da Constituição da República, a alterar a atribuição da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas, princípio da simetria federativa das competências. 3. Iniciativa louvável do legislador alagoano que não retira o vício formal de iniciativa legislativa. Procedentes, ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, ADI 2329, Alagoas, relatora a ministra Carmen Lúcia. Ementa de ação direta de inconstitucionalidade, Lei 6.835/2001 do Estado do Espírito Santo, inclusão de nomes de pessoas físicas e jurídicas inadimplentes do Serasa, Cadim e SPC, atribuições da Secretaria de Estado de Fazenda, iniciativa da Mesa da Assembleia Legislativa, inconstitucionalidade formal. A Lei de número 6.865/2001, iniciativa da Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, cria nova atribuição à Secretaria de Fazenda Estadual, organização integrante do Poder Executivo daquele Estado. À luz do princípio da simetria não significativa através do chefe do Poder Executivo Estadual, das leis que versam sobre a regulação administrativa do Estado, podendo a questão referente à organização, ao funcionamento da administração estadual, quando não importar o aumento de despesa, ser regulamentada por meio de decreto do chefe do Poder Executivo. Inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa da lei ora acatada. Relator, ministro Joaquim Barbosa. Ação direta de inconstitucionalidade da lei do Estado de São Paulo. Criação de Conselho Estadual de Controle e Fiscalização do Sangue, COFISAN, órgão auxiliar da Secretaria de Estado de Saúde, iniciativa parlamentar, vice-iniciativa, inconstitucionalidade reconhecida. Projeto de lei que visa a criação de estruturação de órgão da administração pública, iniciativa do chefe do Poder Executivo, artigo 61, parágrafo 1º. Princípio da simetria, procedentes STF, ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da lei estadual. Ação direta de inconstitucionalidade, lei estadual 10.539 de 2000, Delegacia de Ensino, dominação de atribuições, alteração, competência de Constituição Federal, simetria, observância obrigatória pelos respectivos Estados-membros, veto, rejeição ou promulgação da lei, vício formal, matéria reservada e direta do Poder Executivo. Delegacia de Ensino, alteração da denominação das atribuições de ensino, iniciativa da lei da Assembleia Legislativa, impossibilidade e competência privativa do chefe do Poder Executivo para deflagrar no processo legislativo sobre matérias pertinentes à administração pública. Observância pelos Estados-membros da disposição da Constituição Federal em razão da simetria, vício de iniciativa. 2. Alteração da denominação e das atribuições no órgão da administração pública, lei oriunda do projeto da Assembleia Legislativa. Veto do governador do Estado, sua rejeição e promulgação de lei. Subsistência da atentado à competência reservada ao chefe do Poder Executivo para dispor sobre matéria, vício formal insanável, que não se convalida. Ação julgada improcedente para declaração de inconstitucionalidade, Lei 10.539, de 13 de abril de 2000, Estado de São Paulo. Tribunal Pleno, relator, ministro Maurício Correia. Estar-se é forçado a reconhecer a inconstitucionalidade do projeto de lei por violação do princípio da Constitucional da separação dos poderes previsto no artigo 2º da Constituição Federal. São poderes da União, independência e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Assim sendo, devolvo o assunto à apreciação dessa Igreja Câmara, certo da atenção de Vossa Excelência demais pares, renovo oportuno os meus protestos de apreço e consideração, atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Questão de ordem, senhor presidente. Concedido, vereador. Eu encaminhei um ofício, memorando até justificando a minha ausência, meu filho está com rinite, mas eu vim para votar a matéria. Por favor, registrar minha presença. Está registrado. Prefeitura da cidade de Armação dos Búzios, Gabinete do Prefeito, Armação dos Búzios, 5 de junho de 2017, ofício GAP de número 450/2017, senhor presidente, complementando essa oportunidade, de acordo com o disposto no artigo 61 da Lei Orgânica Municipal, venho encaminhar a mensagem número 27, de 5 de junho de 2017, que versa sobre o veto total, projeto de lei número 22/2017, que, aliás, dispõe sobre a inserção de informações a respeito do serviço da Rede de Proteção da Mulher no Estado do Rio de Janeiro e materiais didáticos e pedagógicos fornecidos pelo município, fecha aspas, certo da compreensão de Vossa Excelência demais partes, vale que não seja para renovar protestos de estima e consideração, atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito.
Prefeitura da cidade de Armação dos Búzios, Gabinete do Prefeito, Armação dos Búzios, 5 de junho de 2017, mensagem número 27, de 25 de junho de 2017, senhor presidente, dirige-me a essa egrégia da Casa Legislativa para respeitosamente comunicar a Vossa Excelência e demais partes que no fulcro do artigo 61 e parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, resolvi proceder ao veto total do projeto de lei de número 22/2017, que, abre aspas, dispõe sobre a inserção de informações a respeito dos serviços de rede de proteção da mulher no Estado do Rio de Janeiro e materiais didático-pedagógicos fornecidos pelo município, fecha aspas. Razões do veto. Foi encaminhado ao gabinete do prefeito para inserção cópia do projeto de lei aprovado por essa egrégia Câmara, por força do artigo 66 da Constituição da República, cumpre o chefe do Poder Executivo sancionar expressamente ou votativamente o projeto de lei e vetá-lo integral ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis. Enquanto a sanção é quiescência do projeto, o veto é prerrogativa constitucional conferida ao chefe do Poder Executivo, tendo como finalidade cessar o processo de formação de uma norma jurídica, devendo sempre ser justificado pela inconstitucionalidade ou pela contrariedade do interesse público. No que pese a pertinência da matéria, o ILMO, senhor secretário Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, manifestou a sua contrariedade à aprovação do projeto pelo fato de extinguir um programa municipal de proteção à mulher. Não obstante, cumprir esclarecer que esse material didático pedagógico utilizado no município é adquirido e distribuído pelo FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, sem custo para o município. Dessa forma, o município escolhe entre os materiais oferecidos pelo FNDE, sendo o mesmo utilizado na rede municipal de educação de diversos municípios. Ao exigir a colocação de informações acima referidas no material didático, a lei impossibilita que o material recebido gratuitamente pelo FNDE seja utilizado obrigatoriamente no município a fazer a contratação da edição através do processo administrativo de licitação e, por conseguinte, gerando despesas para o Poder Executivo. A matéria de competência privativa é conferida, prevista no artigo 79, inciso 6 da LOM, na medida em que dispõe sobre a organização e funcionamento do Poder Executivo e de seus órgãos de assessoramento. Abre aspas, artigo 79, compete privativamente ao prefeito, inciso 6, dispor sobre a organização e funcionamento da administração municipal na forma da lei, fecha aspas. Artigo 79, inciso 6 da LOM, segue pelo princípio da simetria constitucional, o artigo 145, inciso 6 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Artigo 145, compete privativamente ao governador do Estado, dispor sobre a organização e funcionamento da administração estadual na forma da lei. No mesmo sentido, são os seguintes julgados no STF. Ementa. Ação direta de inconstitucionalidade alagoana na Lei de número 6.153, de 11 de maio de 2000, que cria um programa de leitura de jornais periódicos e salas de aula a ser cumprido pelas escolas da rede oficial e particular do Estado de Alagoas. Primeiro, iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Estadual para legislar sobre a organização administrativa do órgão do Estado. 2. Lei de iniciativa parlamentar que afronta o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2 da linha E da Constituição da República, ao alterar a atribuição da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas, princípio da simetria federativa de competências. 3. Iniciativa louvável do legislador alagoano que não retira o vício formal de iniciativa legislativa. Ementa de ação direta de inconstitucionalidade à Lei 6.875/2001 do Estado do Espírito Santo, inclusão dos nomes de pessoas físicas e jurídicas inadimplentes de Serasa, Cadinho e SPC, atribuições da Secretaria de Estado de Fazenda, iniciativa da mesa da Assembleia Legislativa, inconstitucionalidade formal, Lei de número 6.865/2001, de iniciativa da mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, cria nova atribuição à Secretaria de Fazenda Estadual, o órgão integrante do Poder Executivo daquele Estado. À luz do princípio da simetria, são iniciativa do chefe do Poder Executivo Estadual as leis que versam sobre a organização administrativa do Estado, podendo a questão referente à organização e funcionamento da administração estadual, quando não importar aumento de despesa, ser regulamentada por meio de decreto do chefe do Poder Executivo, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2 e artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal. Inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa da lei ora catada. Relator, ministro Joaquim Barbosa. Ação direta de inconstitucionalidade, Lei do Estado de São Paulo, cria o Conselho Estadual de Controle e Fiscalização de Sangue, COFISAN, órgão auxiliar da Secretaria de Estado de Saúde, Lei de Iniciativa Parlamentar, visa iniciativa e inconstitucionalidade reconhecida, projeto de lei que visa a criação e estruturação de órgão da administração pública, iniciativa do chefe do Poder Executivo, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição da República. Princípio da simetria, procedentes da STF, ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da lei estadual.
Tribunal Pleno, relator, ministro Ricardo Lewandowski. Ação direta de inconstitucionalidade à Lei Estadual de 10.569/2000, Delegacia de Ensino, Denominação, Atribuições, Alteração, Competência, Constituição Federal, Simetria, Observância, Obrigatoriedade pelos princípios dos Estados-membros, veto, rejeição e promoção da lei e vício formal, matéria reservada direta do Poder Executivo. Delegacia de Ensino, Alteração, Denominação das Atribuições, Entidade, Iniciativa de Lei da Assembleia Legislativa, Impossibilidade e Competência Privativa do Chefe do Poder Executivo para defragrar o processo legislativo sobre matérias pertinentes à administração pública. Observância dos Estados-membros da disposição da Constituição Federal em razão da simetria da vice-iniciativa. Alteração da denominação e das atribuições do órgão da administração pública, lei oriunda do projeto da Assembleia Legislativa. Veto do governador do Estado, sua rejeição e promulgação da lei subsistência da atentada competência reservada ao chefe do Poder Executivo para dispor sobre matéria, vício formal insanável, que não se convalida a ação julgada procedente em declarar a inconstitucionalidade. Tribunal Pleno, relator, ministro Maurício Correia. Destarte é forçoso reconhecer a inconstitucionalidade do projeto de lei por violação do princípio constitucional da separação dos poderes previsto no artigo 2º da Constituição da República. Abre parênteses, artigo 2º. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Sendo assim, devolvo o assunto à apreciação dessa egressa Câmara, certo da atenção de Vossa Excelência e demais partes, renovo a oportunidade dos meus protestos de apreço e consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Prefeitura na cidade de Armação dos Búzios, Gabinete do Prefeito, Armação dos Búzios, 5 de junho de 2017, ofício GAP de número 451/2017, senhor presidente, cumprimentando nessa oportunidade, de acordo com o disposto no artigo 61 da Lei Orgânica Municipal, venho encaminhar a mensagem número 28, de 5 de junho de 2017, que versa sobre o veto total ao projeto de lei de número 23/2017, que, abre aspas, dispõe sobre a criação do programa de apoio à gestante do município de Armação dos Búzios, fecha aspas, certo da compreensão de Vossa Excelência e demais partes, financeiros para renovar protestos de estima e consideração, atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Prefeitura da cidade de Armação dos Búzios, 5 de junho de 2017, mensagem número 28, de 5 de junho de 2017, senhor presidente, dirige-me essa Igreja Casa Legislativa, para respeitosamente comunicar a Vossa Excelência e pares que no fulcro do artigo 61, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, resolvi proceder ao veto total ao projeto de lei de número 23/2017, que aberto dispõe sobre a criação e programação de apoio à gestante do município de Armação dos Búzios, fecha aspas. Razões do veto. Foi encaminhado ao gabinete do prefeito para sanção cópia autêntica do projeto de lei aprovado por essa Igreja Câmara. Por força do artigo 66 da Constituição da República, cumpre ao chefe do Poder Executivo sancionar expressamente e taxativamente o projeto de lei e vetá-lo integral ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis. Enquanto a sanção é eficiência do projeto, o veto é prerrogativa constitucional conferida ao chefe do Poder Executivo, tendo como finalidade sanar o processo de formação de uma norma jurídica, devendo sempre ser justificado pela inconstitucionalidade ou pela contrariedade do interesse público. No que pese à pertinência da matéria, o IMO, o secretário municipal de Saúde, manifestou sua contrariedade na aprovação do projeto pelo fato desse programa já ter sido instituído no âmbito do SUS por força da portaria 1459/2011. A matéria invade competência preventiva do chefe do Poder Executivo, artigo 109, inciso 6 da Constituição, na medida em que dispõe sobre a organização e funcionamento do Poder Executivo e de seus órgãos de assessoramento. Abre aspas, artigo 79, compete preventivamente ao prefeito. Inciso 6, dispor sobre a organização e funcionamento da administração municipal na forma da lei. Artigo 79, inciso 1º da LON, segue pelo princípio da simetria constitucional no artigo 145, inciso 6 da Constituição da República do Estado do Rio de Janeiro, na Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Abre parênteses, artigo 145, compete privativamente ao governador do Estado. Inciso 6, dispor sobre a criação e funcionamento da administração estadual na forma da lei, fecha parênteses. No mesmo sentido, são os seguintes julgados do STF. Emenda Constitucional de Direito de Constitucionalidade da Lei Alagoana, de número 6.153, de 11 de maio de 2000, que cria o programa da leitura de jornais e periódicos em salas de aula, a ser conferido pelas escolas da rede oficial particular dos estados alagoanos. A iniciativa privativa do Poder Executivo Estadual para legislar sobre a organização administrativa do âmbito do Estado. 2. Lei de iniciativa parlamentar que afronta o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, da linha E da Constituição da República, ao alterar a atribuição da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas. Princípio da simetria federativa de competências. 3.
Iniciativa louvável do legislador alagoano que não retira ofício formal iniciativa legislativa procedente, ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Ministra relatora Carmen Lúcia. Emenda ação direta de inconstitucionalidade à Lei 8.035 de 2001 do Estado do Rio. Estado do Espírito Santo, inclusão dos nomes de pessoas físicas e jurídicas, dependentes de Serasa, Cadim, SPC, atribuições da Secretaria de Estado da Fazenda. Iniciativa da Mesa da Assembleia Legislativa de Constitucionalidade Formal. Cria a nova atribuição da Secretaria de Fazenda Estadual, organização integrante do Poder Executivo daquele Estado. À luz do princípio da simetria, são iniciativa do chefe do Poder Executivo Estadual as leis que versam sobre a organização da Legislativa do Estado, podendo a questão referente à organização e funcionamento da administração estadual, quando não importar o aumento de despesa, ser regulamentada por meio de decreto do chefe do Poder Executivo. No artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha E artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal, inconstitucionalidade formal por vista de iniciativa da lei ora acatada. Relator, ministro Joaquim Barbosa. Ação direta de inconstitucionalidade da lei do Estado de São Paulo. Criação do Conselho Estadual de Controle e Fiscalização do Sangue, COFISAN, órgão auxiliar da Secretaria de Estado de Saúde, lei iniciativa parlamentar, vício iniciativa, inconstitucionalidade reconhecida, projeto de lei que visa criar a estrutura do órgão da administração direta, iniciativa do chefe do Poder Executivo, princípio da simetria, procedentes STF, ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da lei estadual. Tribunal Pleno, relator, ministro Ricardo Lewandowski. Ação direta de inconstitucionalidade da lei estadual nº 10.569/2000, Delegacia de Ensino, Denominação, Atribuições, Alteração, Competência, Constituição Federal, Simetria, Observância Obrigatória pelos Estados-membros, veto, rejeição e promulgação da lei de vício formal, matéria reservada à direita do Poder Executivo, Delegacia de Ensino, alteração da denominação das atribuições da entidade iniciativa da Assembleia Legislativa, impossibilidade de competência operativa do chefe do Poder Executivo para deflagrar o processo relativo sobre matérias pertinentes à administração pública, observância pelos Estados-membros à disposição da Constituição Federal em razão da simetria, vício de iniciativa, alteração da denominação e das atribuições do órgão da administração pública, lei oriunda do projeto de lei da Assembleia Legislativa, veto do governador do Estado, sua rejeição e promulgação da lei, sobre a existência da atentada à competência reservada ao chefe do Poder Executivo para dispor sobre matéria, vício formal insanável, que não se convalida ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da lei. Tribunal Pleno, relator, ministro Maurício Correio. Destaque forçoso reconhecer a inconstitucionalidade do projeto de lei por violação do princípio constitucional de separação dos poderes previsto no artigo 2º da Constituição da República, abre parênteses, artigo 2º, os poderes da União, independentemente e harmônicos entre si, legislativo, executivo, judiciário, fecha parênteses, sendo assim, devolvo a apreciação da Igreja à Câmara, certo da atenção de Vossa Excelência mais pagos, renova a oportunidade dos meus protestos de apreço e consideração, atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Gabinete do Vereador Miguel Pereira de Souza, projeto de lei de número 41/2017, dispõe sobre denominar oficialmente com o nome Rua Araci Conceição da Costa, o logradouro público conhecido como Rua da Praia da Tartaruga, situada no bairro Tartaruga. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, no uso de suas atribuições legais, resolve a artigo 1º, fica denominada oficialmente com o nome Rua Araci Conceição da Costa, a Rua da Tartaruga. Artigo 2º, o Executivo Municipal, no prazo de 30 dias, fará a devida sinalização da referida rua com denominação dada por esta lei e a devida comunicação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, à Empresa Concessionária de Energia Elétrica Enel e à Concessionária de Abastecimento de Água e Saneamento Básico Prolagos. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada suas disposições em contrário. Justificativa. O projeto atende aos requisitos da Lei de Regularização da Malha Viária no município de Armação dos Búzios, artigo 3º, parágrafo 1º e 4º e parágrafo único. O objetivo é atender ao pedido dos moradores daquela rua que requerem, através de um abaixo-assinado, a nomeação do logradouro público Rua Araci Conceição da Costa, localizada no bairro da Tartaruga. Rogo aos nobres pares a aprovação da referida matéria.
Sala das Sessões, segunda-feira, 12 de junho de 2017, vereador autor Miguel Pereira de Souza. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de decreto legislativo número 4/2017, dispõe sobre reprovar as contas de gestão do chefe do Poder Executivo no exercício 2015. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, no uso de suas atribuições legais, decreta. Artigo 1º. Ficam reprovadas as contas de gestão do chefe do Poder Executivo no exercício 2015, decorrência do processo número 222.834-8/16 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Sala das Sessões, segunda-feira, 12 de junho de 2017. Presidente da comissão, vereador Valmir Martins de Carvalho, vereadores membros Nilton César Alves de Almeida e Adiel da Silva Vieira. Senhor presidente, feita a leitura das matérias na íntegra. Encaminhe o projeto de veto número 015 de 2017, 016 de 2017 e 017 de 2017 para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Encaminhe o projeto de lei número 41 de 2017 para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Convoco o vereador Miguel Pereira de Souza para o uso da tribuna. Tempo regimental, 5 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, assistência presente, internautas, pessoal do Face, e quero registrar a presença de algumas autoridades aqui presentes. E eu quero falar um pouco sobre a minha emenda aqui, sobre a rua lá da Tartaruga, onde tem famílias, né, numerosas, como é a família do senhor Araci Conceição da Costa. Essa emenda atende todos os requisitos da malha viária. E o projeto atende os requisitos da Lei de Regularização da Malha Viária do município de Armação dos Búzios, do artigo 1 a 4, né, que fala sobre uma pessoa que já falecida e que seja apresentada a certidão de óbito, que não haja outra via própria ou logradouro público que já tenha sido atribuído o nome da pessoa. Então, será o nome de uma pessoa, que é da família que, com certeza, os buzianos lá conhecem muito bem. Eu quero contar aqui um pouco da história do Araci. O Araci da Conceição da Costa, aos 21 anos, foi para a guerra de 1945, casou-se com Maria Braga da Costa, teve 9 filhos. Araci foi o primeiro motorista de Búzios que levava as pessoas para vários lugares do Rio de Janeiro e Paraná. Foi o primeiro motorista da salineira, por isso seu apelido empresa. Todos os conheciam por seu apelido até hoje. O primeiro mecânico na época, dava jeito em todos os caminhões, carro velho, fundou o Azul e Branco Esporte Clube. Tem como os filhos Elza Braga da Costa, Valdeia Braga da Costa, Valmir Braga da Costa, Valmira Braga da Costa, Valdete Braga da Costa, Vivaldo Braga da Costa, Valdeir Braga da Costa, que é o Lelei, que todos vocês devem conhecer, que é caminhão-pipa, Maria Tereza Braga da Costa, Manuel Braga da Costa, já falecido. Então, aqui atende todos os requisitos, eu vou pedir aos nobres que atendam aí o meu pedido. Boa noite, senhor presidente. Obrigado.
Convoco o vereador Adiel da Silva Vieira para o uso da tribuna. Tempo regimental, 15 minutos. Eu passo, presidente. Convoco a vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes para o uso da tribuna. Tempo regimental, 15 minutos. Eu passo, senhor presidente. Convoco o vereador Valmir Martins de Carvalho para o uso da tribuna. Tempo regimental, 15 minutos. Eu passo, senhor presidente. Em votação, a autorização para passar para a ordem do dia. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Vereador Adiel da Silva Vieira. Presente. Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Presente. Vereador João Carlos Alves Souza. Presente. Vereador João Carlos Souza dos Anjos. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador Josué Pereira dos Santos, presente. Vereador Miguel Pereira de Souza. Presente. Vereador Newton César Alves de Almeida. Presente. Vereador Valmir Martins de Carvalho. Presente. Senhor presidente, feita a chamada e a número regimental. Havendo o número regimental, daremos continuidade aos trabalhos. Tendo em vista o artigo 184, inciso 4º do Regimento Interno desta Casa, informo que o quórum para a rejeição do parecer prévio das contas do prefeito é de 2/3. Para melhor organização da votação, deve ser nominal. Critério para a chamada de votação será por ordem alfabética. Isto posto, daremos início à votação. Solicito ao primeiro secretário que tome nota dos votos proferidos. Em votação, o projeto de decreto legislativo de número 04 de 2017. Como vota a vereadora Adiel da Silva Vieira? Eu voto pela rejeição das contas. Como vota a vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes? Eu voto pela rejeição das contas do prefeito André Granado. Solicito a vice-presidente a ocupar a presidência para que eu possa proferir o voto. Como voto o senhor presidente João Carlos? Presidente, voto pela rejeição das contas de 2015 do prefeito André Granado. Como vota o vereador João Carlos Souza dos Anjos? Voto sim, presidente, pela aprovação das contas. Como vota a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos? Seguindo o parecer do TCE, pela aprovação. Como vota o vereador Josué Pereira dos Santos? Senhor presidente, seguindo aqui ao decreto legislativo, eu voto pela rejeição das contas. Como vota o vereador Miguel Pereira de Souza? Eu voto pela aprovação das contas. Como vota o vereador Newton César Alves de Almeida? Seguindo o relatório do TCE, voto a favor. Como vota o vereador Valmir Martins de Carvalho? Pela ética e pela moral, voto contra. Rejeição, voto a favor da rejeição das contas. Solicito o primeiro secretário a proferir o resultado da votação. Senhor presidente, nós tivemos um placar aqui de 5-4. 5 vereadores votaram pela rejeição e 4 vereadores votaram pela aprovação das contas do chefe do Poder Executivo. Declaro aprovado as contas do senhor prefeito André Granado Nogueira da Gama. Convoco a vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes para uso da tribuna. Tempo regimental, 5 minutos.
Eu gostaria de desejar uma boa noite ao senhor presidente. Desejando ao senhor presidente, desejo aos nobres pares. Também desejo a todos os funcionários da casa, assistência presente, aos internautas e também ao pessoal do Facebook. Bom, as contas, para aquelas pessoas que não têm um certo conhecimento sobre como que pode 5 perder para 4, ela precisa de 2/3. Então, para as contas serem aprovadas, nós tínhamos que ter 6 votos. E nós tivemos só 5 votos. As contas veio com várias ressalvas. Veio falando, né, que o prefeito ele não aplicou o que tinha que ser aplicado na saúde e na educação. Quem aprovou as contas do prefeito foram os mesmos conselheiros que foram presos agora no mês de fevereiro. E quem deu o parecer favorável à conta foi solto há mais ou menos 30 dias, que foi o senhor Brazão. E também foi preso o dono da Milano, que fornece a merenda para os nossos colégios. E a suspeita do Jonas Lopes está envolvido numa firma que foi retirada do BO de capa dupla, a JB. Bom, todo mundo está achando estranho, porque eu sempre fui uma defensora aguerrida nessa Câmara e estou meio que silenciosa. Mas, muitas das vezes, a gente tem que falar, nós temos que ficar em silêncio. Eu faço parte, eu sou relatora da comissão processante, a comissão do impeachment do senhor prefeito André Granado. Então, eu tenho que ser imparcial, tenho que evitar certas falas, para que isso não venha atrapalhar o impeachment do prefeito, que a gente não sabe se vai ser sim ou não. Os processos vão falar por si. E eu também sou presidente da CPI da Saúde. E hoje eu confesso que eu vim para a Câmara com sangue nos olhos. Mas eu ia falar tudo mais um pouco. E eu estou muito sentida, porque a gente perdeu um amigo por causa da logística entre o hospital e a policlínica. É muito triste o que está acontecendo na nossa cidade. Muitas pessoas morrendo e ficando por isso mesmo. Mas, nesse meio, pode aparecer um filho de um deputado, de um senador, de alguém importante, porque o único hospital que temos é esse Hospital Rodolfo Périssé. E eu quero ver, na hora que um desses passar mal e parar no hospital, se eles vão mandar, porque não está escrito na cara filho de quem é, e eles vão mandar para a policlínica. E imagina se vier a óbito. Como que vai sacudir a nossa cidade? Porque, por enquanto, as pessoas se calam, ninguém faz manifestação e as pessoas vão morrendo. E o que aconteceu essa semana dentro da saúde, que nós vamos guardar para a CPI da saúde, é assassinato. É coisa braba. O que aconteceu essa semana foi revoltante. Foi pior do que a morte do meu amigo. Mas, como eu disse, para todos aqueles que estão nos assistindo, eu tenho que ficar em silêncio, tenho que ser imparcial durante esse processo do impeachment e durante a CPI. Só que eu aprendi que a gente colhe aquilo que a gente planta. E de uma coisa eu tenho certeza. Todos os que estão sendo responsáveis pelas mortes de várias pessoas e pelo que eu não posso falar agora, pode ter certeza que uma hora vai ser cobrado.
a todos uma boa noite e que Deus dê um bom final de semana e um bom feriado a todos. Não havendo mais nada a tratar do expediente ou da ordem do dia, eu encerro a presente sessão em nome de Deus. Está encerrada a sessão.